Olá, irmãos, mais uma vez, juntos, como igreja, como famílias, para adorar o nome do nosso Deus. Temos vivido dias difíceis, mas temos sido confortados e fortalecidos pelo Senhor. Temos muitos motivos de agradecer a Ele e de louvá-lo por tudo que Ele é e tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe em mais um culto, realizando a sua vontade em nossas vidas, abençoando também as nossas famílias. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado é o teu nome, Senhor, pelas tuas muitas misericórdias derramadas sobre nós. Louvado seja o teu nome pelos teus cuidados, aqueles que estão enfrentando enfermidades. Temos irmãos enfrentando enfermidades, fazendo exames, aguardando procedimentos cirúrgicos, definições de tratamento. Mas em tudo nós te damos graças, porque o Senhor é com cada um deles e o Senhor é bom. Oramos que eles sejam revigorados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, e que eles tenham o bálsamo do Espírito em suas vidas a cada dia para vencer essa dificuldade, essas tribulações que estão vivendo. Também te damos graças porque o Senhor tem sustentado e abençoado as nossas famílias. O Senhor tem dado paz. O Senhor tem renovado forças, esperança e fé. E temos aprendido com o Senhor e com a palavra do Senhor a cada dia. E podemos renovar e proclamar que vale a pena seguir e servir o Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem sido também com as famílias missionárias no Brasil e no mundo. O Senhor tem sustentado, fortalecido e tem mostrado como cada uma dessas famílias deve agir no contexto do tempo presente, nas dificuldades que lá e aqui estamos enfrentando. Continuamos a te pedir pelas autoridades do nosso país, pedindo misericórdia e graça e intervenção do Senhor, para que haja paz no nosso país, para que haja, ó Deus, soluções para as necessidades que estamos enfrentando, em todas as áreas que estamos enfrentando. Que haja paz, que haja soluções. Nós confiamos em Ti. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E nós Te amamos. Por isso nós sabemos que somos mais do que vencedores por meio de Cristo e pelo amor do Senhor derramado em nossos corações. Ouve, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão. Te buscamos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amados irmãos, quero convidá-los a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versos 38 a 44, leio na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve. Agora, se ele tem compaixão, pois disse: Sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amados irmãos, temos diante de nós o Senhor Jesus sendo tentado a desistir de salvar-nos, sendo tentado a desistir de cumprir a missão para a qual veio a este mundo. Vamos percorrer um pouco o texto, vendo seus personagens e as situações ali, e vendo como a palavra de Deus fala ao nosso coração hoje. Nós vemos ali 3 grupos nesse texto. Há 3 grupos ali identificados. Primeiro grupo, aqueles que passam pelo caminho. O segundo grupo, os sacerdotes, os escribas, doutores da lei e os anciãos, os líderes religiosos daquele tempo. E o terceiro grupo, ladrões, na verdade revolucionários condenados. Sabe-se que os ladrões comuns não eram condenados à cruz. Por isso que os estudiosos veem nessa referência, na verdade, 2 revolucionários. Alguns chegam a especular fossem provavelmente seguidores de Barrabás, mas o fato é que eram revolucionários. Jesus estava sendo crucificado juntamente com 2 revolucionários para passar a mensagem de que ele seria também um revolucionário. Essa seria uma das acusações, reivindicar para si ser o rei de Israel. Por isso que zombeteiramente eles repetem isso. E esse reinado estaria competindo com Roma. Jesus nunca reivindicou o reino material, ele sempre deixou expresso que o reino dele não era deste mundo. Mas então nós vemos 3 grupos. Tasker, comentando esse texto, rotula os 3 grupos da seguinte maneira. O primeiro seria pecadores ignorantes, aqueles que passavam pelo caminho, ignorante no sentido de não terem uma formação religiosa específica, serem levados pelas opiniões das outras pessoas, uma massa facilmente manobrável, como vimos no relato da decisão da crucificação, aquela escolha do povo pela crucificação do Senhor Jesus em detrimento de Barrabás. Então para Tasker seriam o primeiro grupo dos pecadores ignorantes. O segundo grupo seria dos pecadores religiosos, que são os sacerdotes, os escribas, doutores da lei, os anciãos seriam os líderes religiosos. Eles tinham formação religiosa, deveriam conhecer as Escrituras, mas rejeitaram em seus corações. E eles estavam ali zombando do Senhor. O terceiro grupo, para Tasker, seriam os pecadores condenados, os ladrões. Não havia mais solução para eles, escape para eles, condenados que eram, mas mesmo assim se achavam no direito de zombar do Senhor Jesus. As zombarias, vamos acompanhar o texto mais uma vez e ver as zombarias e as conexões dessas zombarias com o que diz as Escrituras, para identificar quem na verdade está agindo ali e como esta ação
de tentação ao Senhor Jesus, qual o objetivo dela? Nós vemos as tentações do Senhor Jesus. Salve-se a si mesmo. Ele foi tentado a pensar nele em primeiro lugar, a agir pensando no seu bem e não no nosso bem. A outra acusação, então, de zombaria: se és rei de Israel, ordene que teus súditos possam agir em seu favor. Se és o Filho de Deus, por que estás aí na cruz e não ages para se libertar? E por fim, na zombaria, que Deus o salve, já que confiou em Deus, já que disse que é filho de Deus, que Deus o salve. Eram fortes acusações. O tom de zombaria é claro. A blasfêmia está ali. A toda a evidência, essas tentações tinham um só objetivo. E elas não foram disfarçadas. Esse objetivo, melhor dizendo, não foi disfarçado. Vejam que o texto diz: desça da cruz, se é filho de Deus, no verso 40. E mais adiante, no verso 42, repete a mesma coisa: desça agora da cruz. Com um detalhe importante, no verso 43, no verso 42 diz: desça da cruz e creremos nele. O Senhor Jesus até então havia realizado muitos milagres, curado enfermos, seja coxos, seja dando vista a cegos, curando aquela mulher com fluxo hemorrágico, ressuscitando vidas, libertando homens de espíritos malignos, vários sinais, vários milagres, multiplicando pães e peixes. E aquela multidão não creu, aquelas pessoas não creram. Mas agora, nesta zombaria, nessa tentação, eles dizem maliciosamente: desça da cruz, e aí então creremos em ti. Creremos nele se ele descer da cruz. Os zombadores, na verdade, são marionetes de Satanás. O adversário, o acusador, ele age através daqueles que não amam o Senhor, que não creem no Senhor, que não servem ao Senhor. É o que nós vemos aqui. Há claramente uma união de forças contra o Senhor Jesus, para tentá-lo a desistir da cruz. E nós vamos ver a semelhança dessas tentações aqui, elas vão ecoar a tentação do Senhor Jesus lá no início do seu ministério. Se nós formos olhar Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Satanás, ao tentar Jesus, ele coloca justamente isso: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. E há duas passagens bem claras ali no capítulo 4, nos versos 3 a 7. A primeira delas: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, querendo que Jesus pensasse em si mesmo, descuidasse do propósito de estar ali naquele período no deserto, e pensando em si mesmo, operasse um grande sinal em seu favor. Aqui na cruz é a mesma forma. Desce da cruz e nós vamos crer em ti. Desce da cruz se tu és filho de Deus. Prova que és filho de Deus. Mas o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que ele era filho de Deus, amparando-se nas Escrituras, manejando as Escrituras e persistindo no propósito de não agir em seu favor próprio, abrindo mão de agir em seu favor próprio, porque ele tinha diante de si uma grande missão. Mais adiante, ali mesmo no capítulo 4, nesta tentação de Satanás ao Senhor no deserto, Satanás então expõe a ele um texto das Escrituras que diz lá do Salmo 91 que os anjos virão em socorro dele, e ele então
diz que Jesus, se é filho de Deus, se jogue do alto do templo. A tentação ali era também pensar em si mesmo, mas não só isso. Era realizar um grande sinal, um grande prodígio à vista de todos. O Senhor Jesus enfrenta aquela tentação e mostra que, afirma que não devemos tentar o Senhor Deus. Essas provocações aqui no ato da crucificação, como disse, refletem e repetem a tentação lá no deserto. Jesus foi tentado durante todo o seu ministério terreno, em algumas vezes até por alguns discípulos, a desistir da cruz, a desistir da missão para a qual ele veio, para a qual ele encarnou. Quando nós olhamos também aqui os versos 43 e 44, nós vemos um eco também do Salmo 22, verso 8, que fala sobre a tentação de Jesus. Na verdade, o abandono de Jesus ao ser levado à cruz. No Salmo 22, verso 8, diz: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livra, já que lhe quer bem. Confiou no Senhor? Que o busque, ele o salve. E este salmo foi recitado pelo Senhor Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? De modo que, mais uma vez, usa-se as Escrituras indevidamente para tentar o Senhor Jesus, para que ele pudesse desviar da cruz. Então, a grande tentação nesse texto era: desça da cruz. Desça da cruz. Desista de salvar o homem. Desista. Pense em si em primeiro lugar. Coloque o seu eu na frente. Coloque a sua divindade e as prerrogativas de sua divindade na frente. Exerça o poder de Deus em seu favor, não em favor da humanidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele abriu mão de evocar, de exercer os poderes de Deus em seu favor. Humilhou-se em forma humana para viver esta vida e para nos resgatar pela sua morte na cruz. Mesmo estando na cruz, ali, já pregado na cruz, será que Jesus tinha condições de sair de lá? Nenhum homem teria condição. Jesus teve todas as oportunidades antes da cruz de evitar a cruz. Ele foi tentado várias vezes a isso, mas ele foi resoluto até o fim para cumprir a sua missão por amor a nós. Em Mateus 26, versos 53 e 54, nós vemos o seguinte: você acha, Jesus dizendo, quando há aquele episódio da espada, ali quando ele é preso, e ele disse: você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? O Senhor Jesus tinha a possibilidade, tinha a autoridade, tinha o poder de requisitar, de ordenar legiões de anjos que agiriam ali em seu favor e o resgatariam de forma espetacular. Mas como se cumpririam as Escrituras de que ele viria como cordeiro mudo, que ele viria levando as nossas transgressões sobre si, que ele daria a sua vida por nós para nos salvar? Como ele mesmo diz, João capítulo 10, ele daria a sua vida voluntariamente para depois reavê-la de volta pela ressurreição. Se ele desce da cruz, não haveria mais possibilidade da nossa salvação. Ele teria falhado. E ele foi tentado até o fim a descer da cruz, a desistir de nós. A dor brutal que pesava sobre ele em toda a sua caminhada do ministério, que cresceu assustadoramente ali no Getsemane,
e que agora se manifestava plenamente na crucificação, estava sobre ele. Ele tinha poderes suficientes para descer da cruz, mas ele não o fez, por amor a mim e a você. Mas se Jesus tivesse descido da cruz, você já parou para pensar? Se Jesus tivesse descido da cruz, você poderia imaginar algumas coisas? Fulminaria aquelas pessoas naquele momento, mas não seríamos salvos. Ele teria falhado da sua missão, porque só o seu sangue poderia nos resgatar. Carson vai comentar a partir desse texto, vai trazer para nós alguns textos e nós vamos vê-los agora, para mostrar algumas coisas que aconteceriam em decorrência se Jesus efetivamente cedesse à tentação e descesse à cruz. Se Jesus descesse à cruz, não haveria sangue da aliança para perdão dos pecados. Mateus 26, de 26 a 29. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Se Jesus tivesse descido da cruz, não haveria o sangue da aliança para perdão dos pecados. Não haveria esperança mais alguma em que fôssemos perdoados. E no céu não entra pecado. Na presença do Senhor não habitará pecado. A santidade de Deus, a Bíblia diz, buscai a santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esta santidade começa e cresce na nossa vida a partir do momento do perdão dos nossos pecados, em que somos aceitos pelo Senhor como seus filhos. Não haveria então sangue da aliança para perdão dos pecados e não haveria também resgate. Mateus capítulo 20, verso 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Diz assim a palavra: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para dar a sua vida. De modo que se ele cedesse àquelas tentações e provações e descesse da cruz, não haveria resgate. O preço não seria pago. Estaríamos condenados para todo o sempre. Se Jesus descesse da cruz, não haveria salvação do pecado. Mateus capítulo 1, verso 21 diz: ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não haveria salvação dos pecados se Jesus descesse da cruz. Vejam os textos reafirmando a cada instante que nós estaríamos perdidos, definitivamente perdidos. O plano de Deus teria falhado, o Filho de Deus teria falhado, se ele ali na cruz olhasse para si mesmo. Se ele ali na cruz pesasse as dores do seu intenso sofrimento e abrisse mão de salvar-nos. Mas ele não fez isso. Se Jesus descesse da cruz, também não haveria base teológica para a cura. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Diz assim o texto: e ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías.
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Se ele descesse da cruz, não haveria base teológica para a cura. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E era preciso que ele levasse até a cruz e morresse a morte de cruz. Se Jesus descesse da cruz, não haveria evangelho do reino a ser proclamado para todas as nações. Não haveria mais. Que evangelho seria proclamado se Jesus descesse da cruz? Versos 18 a 20 de Mateus 28. Então Jesus aproximou-se deles, já ressurreto, e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Não haveria o evangelho do reino a ser proclamado, porque não haveria reino vitorioso. Não haveria o vencedor, não haveria o resgatador, porque o resgate passava pela cruz. Se Jesus descesse da cruz, não haveria cumprimento das Escrituras. O mesmo texto de Mateus 26, 53 e 54 que lemos, ele afirma: como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Ele nasceu segundo as Escrituras, foi crucificado segundo as Escrituras haviam dito, ressuscitou como as Escrituras haviam predito e vai voltar como as Escrituras dizem e afirmam que ele vai voltar. Se ele tivesse descido da cruz, os pilares da nossa fé, a fidelidade da palavra, a veracidade dela estaria lançada por terra. Mas como ele não desceu da cruz, nós vimos o cumprimento da Escritura e Deus validando tudo aquilo, a sua palavra, o Filho, a morte do Filho por amor a nós, o resgate pago em nosso favor e na vitoriosa ressurreição, a vitória sobre a morte. Durante todo o tempo do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi tentado. Tentado a desistir, tentado a fugir da sua missão e da sua responsabilidade. Mas ele não desistiu. E nós? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? É verdade que passamos por momentos difíceis muitas vezes. Tribulações sem conta neste mundo tenebroso. E com tristeza vemos alguns que há tempos caminhavam o caminho da fé e estão longe agora. Cederam à tentação de descer. Descer porque, como temos visto na palavra e lembrado, em Cristo Jesus, pela fé nele, fomos transportados ao seu reino, o reino do Filho do seu amor, e assentados em lugares celestiais em Cristo. De modo que ceder à tentação de renegar a fé, de abandonar a fé, de apostatar da fé, significa descer da cruz. Na linguagem da carta aos Hebreus, significa pisar mais uma vez, pisar no sangue de Cristo. Como se Cristo fosse crucificado de novo. Rejeitar aquele sacrifício, abominar aquele sacrifício. E é com tristeza que vemos muitos que caminhavam o caminho da fé e estão longe agora. Cederam à tentação de descer. Como quando salvos, começamos uma trajetória para o alto, para os céus. Mas muitos cederam à tentação de descer e desceram.
do pedestal do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos nossos pecados que inebriam nossa alma. Desses altares e pedestais, o homem deve descer. Descer humilhado pela graça de Cristo, clamando pelo perdão. E se assim o fizer, alcançará o perdão. E então será erguido. Será erguido para uma nova vida, para o alto, para o alto. Necessário vos é nascer de novo. É do alto, é do Espírito. E esse nascimento do alto é para que essa vida viva para o alto, para o céu, caminhando para o céu enquanto neste mundo. Se Jesus tivesse cedido à tentação, nada do que vimos e do que vemos nas Escrituras aconteceria. Nada do que diz respeito à salvação, perdão, fidelidade das Escrituras, segurança eterna, esperança eterna, paz eterna, alegria eterna. Mas Jesus não desceu. Ele foi tentado, zombado, humilhado. Tinha toda a possibilidade de sair daquela cruz, de fulminar todos aqueles ali. E ele poderia fazer isso no sentido de possibilidade. Mas ele não fez, porque sendo Deus nos amou até a sua própria vida. Nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Quando nós olhamos para esse relato das Escrituras, nós vemos o amor de Deus, abrindo mão do seu Filho, vendo o Filho de Deus abrindo mão de si mesmo, por amor a nós. Esse texto nos exorta de uma maneira extraordinária a perseverar na fé, a não desistir jamais, porque aquele que tinha o poder, a possibilidade de desistir, não o exerceu em seu favor, mas por amor a nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Não só uma vez ele foi tentado, provocado a descer da cruz. E ele não cedeu a nenhuma dessas tentações, porque nos amou. E é porque ele nos ama de maneira tal que está diante do Pai intercedendo por nós. E nós somos chamados a cada dia a nele fortalecermos a nossa fé. E ao olharmos para os evangelhos, vamos contemplar a fidelidade dele, desde o início do seu ministério até o fim, passando pela cruz, ressuscitando e tendo ascendido aos céus, deixando a promessa de que vai voltar. É para o alto que caminhamos, é para o alto que olhamos. Haja o que houver, venha o que vier, nós somos do Senhor Jesus, porque ele não desistiu de nós e foi até o fim para nos resgatar. E é pela fé que somos salvos, é pela fé nele que somos sustentados, revigorados, e é pela fé nele que caminhamos para Jerusalém celestial, com a certeza de que chegaremos e estaremos para todo sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.